Boa noite, irmãos. Vamos orar a Deus? Vamos buscar ao Senhor? Deus, nós te louvamos, te adoramos, Pai, pela sua graça e pela sua misericórdia. Rendemos glórias a Ti, Pai, pela sua proteção, pelo seu cuidado, porque o Senhor está conosco, Pai, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos perdoando dos nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo. Rendemos glórias a Ti, Pai, porque podemos nos chegar ao Senhor diante do seu alto e sublime trono, nos humilhando, Pai, reconhecendo nossa pequenez, nossa fragilidade. Em nome de Jesus, Pai, nos fortaleça, nos socorra, nos restaure, Pai, nas áreas que nós estamos frágeis ou até mesmo destruídos, e que nós encontremos guarida, segurança em Ti, meu Pai, e em nenhum outro lugar. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a entender sobre o exercício da oração através da Sua palavra, e que o Senhor, Pai, desperte a Sua igreja a buscar ao Senhor de forma espiritual. É assim que nós oramos, rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos caminhando em cima do livro do Packer, Oração do Dever ao Prazer, e hoje nós vamos falar sobre o sentido da meditação. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 119, verso 97. Salmo 119, verso 97. Diz assim a palavra de Deus: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. O salmista declara que o reflexo do amor que ele tem para com a sua lei é meditar nela constantemente, né? É estar envolvido sobre a palavra de Deus constantemente. E o que significa a ideia de meditação, né? A reflexão ou a meditação cristã, como a chamamos, amadurece, estabelece e fortalece o nosso coração. Então, essa é a ideia e o propósito da meditação, de fato fortalecer, guardar o nosso coração. E nós devemos reconhecer, meus irmãos, que, de certa forma, nós enfrentamos algumas dificuldades para ter não uma vida, mas momentos de meditação. Por vezes, nós vemos ou percebemos que nós não conseguimos parar, meditar, porque os nossos pensamentos estão tão turbulentos, né? E nós não somos capazes de frear o nosso coração, frear a nossa mente, para que tenhamos momentos enriquecedores de meditação. E a palavra de Deus, ela vem nos mostrar que essa dificuldade não é uma dificuldade isolada de um de outro, né? Nós não estamos sozinhos nessa dificuldade de conseguir parar, meditar, nos aprofundarmos na palavra de Deus. Veja aí Filipenses 4:8 que fala sobre isso. Filipenses 4:8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo, ele vem trazer essa exortação justamente porque ele tem consciência que nós temos essa dificuldade de nos concentrarmos, né? De pararmos e meditarmos, focarmos o nosso coração, a nossa mente em uma coisa só, né? E nós devemos lembrar ou saber, meus irmãos, que a meditação é justamente a ideia de pensar na presença de Deus, diante do Senhor, sobre o Senhor e sobre a nossa vida no mundo dele, por sua graça e sobre a sua influência. Então a meditação é nós nos envolvermos por completo sobre o ser de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre a revelação de Deus, sobre as obras de Deus e envolvermos a nossa vida, o nosso coração sobre essas verdades, sobre esses princípios. E por isso nós devemos entender que a ideia de meditação, ela não vem com uma ideia igual outras religiões pagãs ou orientais têm, de ficar numa posição o dia inteiro e fazendo um som monogâmico por várias horas. Não é essa a ideia que a palavra de Deus traz sobre a meditação. A meditação refere-se
em olhar para as Escrituras, olhar para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículos 8 e 9. Josué estava assumindo a responsabilidade de liderar o povo hebreu na caminhada após a morte de Moisés. E aqui nós temos o alerta ou a exortação do próprio Deus para com Josué, que diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, a ideia do meditar é meditar sobre a palavra de Deus. É meditar a partir das Escrituras. E é interessante que sobre isso, Calvino fala o seguinte: de onde aprenderemos a distinguir luz e trevas, branco e preto, doce e amargo? De fato, a Escritura exibe, completa e claramente, prova de sua própria verdade, como coisas brancas e pretas, fases de sua cor, por coisas doces e amargas do seu gosto. Então, é a palavra de Deus que vem trazer as definições, vem trazer as afirmações, as verdades para a nossa vida. É ela que esclarecerá o nosso coração. E por isso nós devemos começar a buscar entender métodos de meditar na palavra de Deus. Por mais que nós saibamos a ordem que temos de meditar, de repente alguém pode perguntar, mas como que eu devo meditar? Por onde começar? Veja, você pode começar refletindo sobre breves passagens que são especiais para a sua vida. De repente, retornar para esses textos bíblicos e fixar o seu coração neles e clamar para que Deus traga mais aplicações para a sua vida. É, de fato, relembrar da palavra de Deus, relembrar daquilo que já está gravado em seu coração. Veja o Salmo 119, versículos 15 e 16. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Veja que ele vai meditar nos preceitos, nos decretos, nas ordenanças de Deus. Ele não vai esquecer esses preceitos que ele já conhece, que ele leu anteriormente. Pule para o versículo 97. Diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre contigo. Então veja que ele vai sempre meditar, ele vai sempre ser guiado pelos mandamentos do Senhor, porque é isso que o fortalecerá para vencer os seus inimigos. Por isso, meus irmãos, uma das verdades bíblicas sobre meditação, um dos métodos, também, é também nós meditarmos sobre as obras de Deus, sobre aquilo que Deus realizou. E é interessante que o livro dos Salmos, incentiva os cristãos a meditar não só na sua palavra, mas também nas obras que ele fez, nas maravilhas que Deus realizou, no seu ser poderoso, nas suas obras poderosas, nas suas misericórdias, e de fato, não só naquilo que ele realizou no passado, mas também aquilo que ele está realizando hoje, no presente, em nossas vidas. Veja o Salmo 77. Versículo 1. Eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor.
Erguem-se as minhas mãos dia e noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Versículo 3. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Versículos 11 e 12. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Perceba que aquilo que traria alívio ao coração do salmista era justamente recordar dos grandes feitos de Deus, das grandes realizações e das grandes obras do Senhor. Isso traria alívio e refrigério ao coração do salmista. Agora entenda, não há nada mágico sobre o modo em que a meditação pode mudar a disposição do nosso coração. O que acontece é que o processo de pensamento nas Escrituras vai renovar ou até mesmo vai trazer à memória ou ao nosso coração aquilo que nós já sabemos. É de fato a atividade do Espírito Santo em nosso coração nos trazendo à memória aquilo que traz esperança. E devemos assumir a responsabilidade pessoal de descobrir que forma de meditação cristã é mais apropriada para nós. Ir testando, verificando, avaliando, para que a partir de um momento eu possa me deleitar continuamente numa forma de meditação na palavra de Deus. Algumas sugestões. Em primeiro lugar, nós devemos imergir na Bíblia para que a nossa mente seja inundada com ela. Como o grande pregador Spurgeon disse o seguinte: nós devemos nos imergir na palavra até que o nosso sangue seja bíblico, de tal forma que nós tenhamos tanto contato com as Escrituras que de fato até nosso sangue seja um sangue bíblico. John Owen diz que nós devemos ser aqueles bichinhos que comem o livro. Traça, né? Nós devemos ser traças da Bíblia, comer a Bíblia constantemente para que de fato nós enchamos o nosso ser, a nossa vida da palavra de Deus. Em segundo lugar, nós devemos percorrer a Bíblia em termos de imagens completas de sua natureza como comunicação de Deus a nós, de nossa resposta apropriada como destinatários de sua mensagem. Ou seja, essa ideia de ver a Bíblia como uma imagem completa, nós devemos, por exemplo, ver a Bíblia como uma biblioteca de 66 livros, o qual constantemente eu posso acessar livros e temas apropriados para o meu coração. Então a Bíblia, olhando como uma imagem, é uma estante o qual eu vou ali, retiro o livro que eu necessito, que o meu coração necessita e começo a ler. Eu também devo explorar a Bíblia como um panorama da vida humana em todas as suas muitas modalidades de relacionamento, tanto com Deus como sem Deus, como conosco, desculpa. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, é um manual da vida humana. E quando nós pegamos este manual e começamos a estudar esse manual, consequentemente, eu vou aprender a como me usar, a como viver, na verdade. Terceiro, leia a Bíblia como uma cartela de seu autor divino para cada leitor. A palavra de Deus foi escrita para o seu coração, para o seu coração, para o seu coração, para o nosso coração. O autor deste livro nos conhece por completo e ele sabe exatamente o que nós precisamos. Quarto, valorize a Bíblia como o seu posto de escuta e no território ocupado pelo inimigo, que é justamente o mundo que nós vivemos. É como se nós fôssemos agentes secretos, que temos aquele ponto qual nós comunicamos com a nossa base, prestamos relatório ou recebemos informações para combater o inimigo. Esse é o princípio da Bíblia. A Bíblia é o local onde nós recebemos instruções para conseguir vencer o nosso inimigo, que é o pecado e o mundo. Quinto, considere
tudo que a Escritura diz sobre viver pela fé e pela obediência como sendo lei. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus apresenta é lei, é mandamento do Senhor e nós devemos obedecê-lo. Não é uma questão de opção, opinião, mas é a vontade, o decreto, a ordem de Deus. 6. Tem a Bíblia como a sua luz no mundo de escuridão que o cerca. É a palavra de Deus que vai iluminar os seus pés, o seu caminho, para que de fato nós sejamos capazes de trilhar o caminho da salvação. Se não fosse a palavra de Deus, nós estaríamos perdidos, abandonados neste mundo de trevas. E o 7º ponto, agarre a sua Bíblia como uma corda salva-vidas. Apegue-se a ela, sabendo que é através dela que nós encontraremos a salvação, a transformação para o nosso ser. E é interessante que outra ideia que o autor traz aqui é que existem formas rápidas de leitura bíblica, mas também formas mais devagar, né? Por exemplo, a forma rápida é nós pegarmos de janeiro a dezembro e lermos a Bíblia inteira. Mas o autor também traz uma sugestão de fazermos uma marcha mais lenta, de fato desdobrarmos algumas partes da Bíblia de forma mais profunda. Por exemplo, ele sugere que nós peguemos uma fração, um versículo ou um verso da Bíblia e, em primeiro lugar, nós leiamos em voz alta 1, 2 ou 3 vezes aquele texto bíblico. Depois que nós peguemos aquele trecho bíblico e ponderemos em espírito de oração as palavras que estão contidas ali, para que elas possam fazer algum efeito em nosso coração. Em terceiro lugar, nós devemos responder verbalmente a Deus, orando a passagem, orando o que o texto inspira a orar. Ou seja, se a passagem, o versículo, é um versículo de confrontação, nós nos cheguemos a Deus reconhecendo a nossa limitação. Se é um versículo de esperança, que nós nos cheguemos a Deus buscando essa esperança. E em quarto lugar, nós devemos tirar um tempo de descansar pacificamente em Deus, aguardando em silêncio na presença divina como expectativa alerta de esperança. Ou seja, depois de eu ler o texto, depois de eu extrair alguma verdade ou definições do texto, daquela fragrância, depois de orar o texto, eu devo parar e de fato refletir, esperar no silêncio que Deus fale em meu coração. E basicamente isso são os passos iniciais para o estudo indutivo, que é de fato a estrutura do sermão expositivo, o qual eu olho para a passagem bíblica, começo a olhar os pontos chaves, principalmente os verbos, começo a fazer perguntas para o texto e aquilo vai trazendo respostas, estruturas e a partir disso eu consigo extrair aplicações para a minha vida diante do texto que eu estou lendo. Outra maneira de meditar sobre as Escrituras é, de fato, a meditação tópica, tal como aquela que John Owen e Baxter recomendavam. Você escolhe um tema e começa a pesquisar este tema sobre a Bíblia. Uma Bíblia muito boa, chamada Bíblia Thompson, ela traz esse recurso. Você pega ali um tema sobre arrependimento e você vai caminhando em cima dos sinais que ela traz sobre vários versos ou versículos ou passagens bíblicas que falam sobre arrependimento. E nós podemos fazer um estudo bíblico, uma teologia bíblica a partir de temas. E uma última maneira de meditação e oração pós-meditação é um pouco mais óbvia, que é justamente nós pegarmos as passagens bíblicas, e especificamente os salmos, e começarmos a orar a Bíblia, a orar os salmos. Por exemplo, o Salmo 46, que diz que Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu transformar isso em oração, de fato, Deus, seja meu refúgio, minha fortaleza, seja o meu socorro bem presente, e que eu possa sentir esse refrigério, essa proteção, esse seu cuidado sobre a minha vida. É justamente pegar a palavra de Deus e fazê-la como uma oração em minha vida.
Por isso, meus irmãos, nós devemos ver a meditação como orientação para a nossa vida. A meditação nos orienta. Ela age como um tipo de exercício espiritual, porque nela Deus aplica a nós a palavra dele, levando-nos a aplicar em nossa vida. A meditação opera como alimento e exercício para a alma que são necessários para o crescimento. E se nós formos negligentes com a meditação, consequentemente, nós teremos uma espiritualidade fraca. Por isso, somos chamados, alertados a meditar na palavra de Deus, a nos envolvermos, nos debruçarmos nas Escrituras do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos capacite para que constantemente, diariamente, nós meditemos sobre a sua palavra. Em nome de Jesus, amém.